Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, ao tema Ação da prece, transmissão do pensamento. Allan Kardec faz um extenso estudo e análise desta questão e procurei extrair alguns elementos apenas para trazer aqui para o vídeo. Ele inicia falando da seguinte maneira: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportados a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, o que se destaca já no título do tema é a ação do pensamento na prece. O pensamento é formado na mente, através de uma impulsão do espírito. A mente formula o pensamento, organiza aquela impulsão que vem do espírito e elabora o pensamento este que é influenciado pelas circunstâncias da pessoa que ora. Então atua na formulação do pensamento um campo emocional, um campo intelectual, influencia também a área de instintos, toda a circunstância da criatura, da pessoa que ora. Então, o pensamento se forma e a ação da vontade, junto com o pensamento, constitui a prece. Allan Kardec prossegue dizendo o seguinte: precisamos conceber precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, este ambiente onde ocorre a transmissão do pensamento por ação da vontade, ocorre neste ambiente fluídico, no qual tudo que existe está mergulhado, que é o fluido universal. Este é o meio que conduz o pensamento acionado pela vontade. Ele prossegue: esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, quem impulsiona o pensamento elaborado é a vontade. Se essa vontade é firme, determinada, fervorosa, o impulso é maior e o alcance, por consequência, maior. Ele, o fluido, é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, não vão muito longe. Um som emitido logo perde a sua força.
ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, Allan Kardec faz esta comparação. Quando nós emitimos um som, ele é transmitido pelo ar ou pela matéria. Esse som, ele perde energia e é circunscrito, não vai muito longe. Depende da intensidade do som, naturalmente, não é? Agora, no fluido universal, isso não acontece. Não há barreiras. Se nós emitimos um pensamento acionados pela vontade, isto tem alcance infinito. Muito bem. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Pode estar em outro planeta o espírito. Nosso mentor, anjo da guarda, pode estar em outra galáxia. Não importa. Porque a transmissão do pensamento acionado pela vontade percorre os espaços infinitos através do fluido universal. É assim que os espíritos se comunicam entre si, pelo pensamento, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então veja que ele inclui aqui, na emissão do pensamento, não é? A relação da comunicação entre os espíritos, que se comunicam pelo pensamento, não é? Transmitem para nós, nossos guias, nossos mentores, as inspirações, que são emissões de pensamento. Não é? E também é preciso dizer, com muita clareza isto, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Quando nós pensamos em alguém e emitimos, através da vontade, do fervor, da determinação, um pensamento bem definido, isto alcança outra pessoa encarnada e se estabelece uma relação de simpatia ou de antipatia. Então é preciso muito cuidado quando a gente pensa em alguém dentro de um certo contexto emocional. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Às vezes nós emitimos um pensamento sem forma, ou seja, sem pensamento, sem palavras. Mas quando nós emitimos, há uma intenção. Esta intenção é como sendo assim o pensamento, só que sem palavras. É a prece sem palavras, silenciosa. Vibrações da alma. Não é? Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Por isso que Jesus falou, se quiseres orar, entra em teu quarto e orai em secreto, que favoreçam o recolhimento, para que nós venhamos a definir o nosso pensamento e estabelecer o grau de vontade com que emitiremos, sem influência ou perturbações externas, né? Esse seria o recolhimento, né? A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssonos. Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Mas, quando se reunirem todos eles, em nome de Jesus,
Já vou explicar isso. Olha só. Kardec explica. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar se cada uma atua isoladamente e por conta própria? Não importa se as pessoas estão juntas apenas, se cada um pensa numa coisa, se cada um deseja uma coisa. É como se estivessem isoladas. Não é? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Quanto 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre eles. Isso significa quando 2 ou 3 pessoas estiverem com o mesmo pensamento e com a mesma intenção, com a mesma vontade e determinação, é como se todos os 3 ou 4 ou 100 se juntassem numa energia poderosa. Desde que o pensamento seja o mesmo, a intenção seja a mesma, o objetivo seja o mesmo. Olha só como isso é importante. Né? Muito bem, são apenas alguns elementos tirados desse extenso artigo de Allan Kardec que eu recomendo a leitura completa e detalhada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, no tema Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. No próximo vídeo, retornaremos ainda neste mesmo capítulo 27, Pedi e obtereis, com o tema Preces Inteligíveis. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.